Fala, torcida gloriosa, videozão pra vocês com as últimas notícias da tarde de hoje, tá? Então separei pra vocês os melhores cortes das informações que se referem ao nosso Botafogo. E botafoguense que é botafoguense não pode passar aqui sem se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. E também não pode esquecer de comentar que nós vamos ser campeões do Mundial, tá, galera? Tem que estar com energias positivas, porque é assim que a palavra de Deus fala, né? Pra gente ter pensamentos bons e pensamentos positivos, pois a nossa vida também são dirigidas por nossos pensamentos, tá, galera? Outra coisa, pessoal, botafoguense que é botafoguense não pula notícia, tá? O vídeo de hoje tá... Esse vídeo aqui tá curto, não é um vídeo longo, tá? Então dá pra você assistir aí e ficar por dentro de todas as informações do nosso Botafogo. Acompanha a matéria. Uma final de Libertadores, 11 contra 10. E foi isso que aconteceu. E pra mim aconteceu mais ainda. O Arthur Jorge deu um nó no Milito. O Milito esperou todo um segundo tempo para tentar corrigir a equipe, ao passo que o Arthur Jorge corrigiu de imediato com as peças que tinha em mãos, dentro de campo. Ele poderia ter mexido, ter tirado talvez um dos seus atacantes, não. Ele continuou com o time, montou linha de 6, linha de 5 e foi amarrando a equipe do Atlético, fez um gol, fez 2, e aí todo mundo já sabe o que aconteceu no segundo tempo. O Milito mexe, surte de imediato o gol do Vargas, mas não o suficiente para tirar o título do Botafogo. Eu começo com o Hernan, para ele falar do jogo, e vocês fiquem à vontade aí para dar a opinião de vocês. Hernan, que final de Libertadores e o que aconteceu com o Gregory, Hernan? Foi imprudência ali, né? Acho que o Miller e, sei lá, Paulo Sérgio podem falar, acho que uma final, os nervos ficam ali à flor da pele, acho que foi imprudência, não foi na maldade. O Gregory não é um jogador maldoso. Ali você tem ali aquela tensão, aquele componente a mais ali, o sangue está fervendo. Foi uma jogada violenta, de fato, assim, a imagem é muito forte, tinha que expulsar, na minha opinião, acho que não teve como. Mas aquilo ali, você vê que como o Arthur Jorge tem o time na mão, né? É um trabalho muito bem consolidado, diferente do Milito. O Milito não tem as peças que o Botafogo tem dentro de campo, no seu time titular. E acho que o trabalho é muito mais consolidado, é muito melhor construído. Prova que ele conseguiu mexer sem ter que fazer alteração. Acho que para mim ele matou ali. E acho que o Milito só no segundo tempo, e mesmo assim, com Vargas, com Kardec, o banco do Atlético Mineiro não foi suficiente. Você sabe que o Gregory hoje é um dos principais jogadores dessa equipe do Botafogo. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi um jogador muito aguerrido. Até dando dura nos jogadores, ele passou a dar. Então, essa euforia, essa vontade de ganhar foi o que aconteceu, a expulsão desse jogador. Agora, nós temos que destacar Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Almada, todos voltando para marcar. Se comprometeram a marcar e ajudar a equipe. Precisava, né, Paulo? Precisava. Não, mas tem jogadores que ficam marcando errado, não voltam na hora certa. Não, eles fizeram uma linha de 4 ali e fecharam. E aí saíram nos contra-ataques. E o Luiz Henrique não está jogando bem nesses últimos jogos. Mas tá ontem ele guardou para ontem. Ele guardou para ontem. Isso que eu ia falar, ele guardou para ontem. Fala, Chicão. Com o André Hernan, em 3 lances, ele resolveu a partida. Resolveu a partida em 3 lances. Fez o gol, que abriu o placar, depois sofreu um pênalti. Sim. Né, que definiu o jogo ali, né? Vamos falar a verdade, né? Morreu ali o jogo. Então quer dizer que esse menino tem um futuro brilhante. Para mim, ele hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Olha o lance aí, Chico. Olha o lance do Gregory. Né? Eu quero que vocês falem, mas como disse o Hernan, depois eu quero atenção maior no que pode dizer o Miller e o Paulo Sérgio. Pois não, começando com você, Chico, sobre o lance aí. Não tem. O árbitro foi bem, né, Chico? O árbitro foi muito bem nesse lance. Como disse o André Hernan, infelizmente foi bem, né? Porque o Gregory não é um jogador violento, estava no comecinho da partida, né? E eu até pensei que ele não ia dar nada, mas a regra insiste para que seja expulso o jogador. Ô Miller, fale sobre o lance e também sobre o jogo. Dava para ter tirado, é vontade do jogador ali, não espera que... entra um pouco mais relaxado, início do jogo, de repente dá uma pegadinha, no máximo um amarelo. Qual é a sua avaliação desse lance aí, Miller? Ele chega atrasado no lance, né? Tava mais pro jogador do Atlético Mineiro, a bola, né? Pela imagem, né? E como disse o André, ele foi imprudente, né? O árbitro expulsou corretamente. Acho que o Botafogo, o jogador, perdeu o Gregory, só que não perdeu o seu poder ofensivo, né? Os jogadores de velocidade permaneceram. Mérito do Arthur Jorge. Claro, por isso que ele fez 2 gols, né? Porque dá para você
né, recompor, né, e fazer suprir a ausência do Gregory. Para mim, o Marlon Santos joga muita bola. Ele, para mim, é o melhor jogador do meio campo do Botafogo. E esses dois jogadores da frente, né, o Luiz Henrique, tanto é que ele faz o primeiro gol, sofre o pênalti já com um jogador a menos, quer dizer, porque jogadores que alongam o time, né, esticam o time, como eu sempre falo, fica mais fácil. Então, a ausência do Gregory não foi sentida por conta disso. Se é fácil você voltar só para estar bem posicionado, você já está marcando. E quando tinha a bola nos pés, ao meio campo do Botafogo, tinha as opções, né? Não só dos laterais, mas do Luiz Henrique e do Almada, que se movimenta muito, né, no meio campo. Milito demorou para mexer? Olha, Rafa, acho que as peças de reposição do Botafogo, elas são até melhores que do Atlético Mineiro. Allan Kardec, Bernardo, são jogadores que não vão decidir nada, não vão, quer dizer, então o Milito fez o que podia fazer, não tinha que fazer muita coisa, né? Agora, o diferente do Botafogo, o banco do Botafogo tem muita qualidade, então acho que ele... O Xará, inclusive só acrescentando, como o futebol é curioso, é engraçado e por isso que a gente gosta tanto e é apaixonado pelo futebol, porque nós estamos falando isso e corretamente todo mundo dando uma opinião de que o Botafogo fez o certo com um jogador a menos desde o primeiro minuto para ganhar o título. Só que quando o Atlético faz 2-1, primeiro que o Atlético teve posse de bola, acho que 80% a 20% no segundo tempo. E o Vargas teve duas chances claríssimas de empatar o jogo. Quer dizer, se ali ele empata o jogo, a gente poderia estar aqui nesse momento contando uma outra história completamente diferente. Esse é o futebol, né? Com um detalhe que é o futebol, que o Paulo viveu tão bem, o Miller dentro de campo e a gente fora trabalhando nele, sabe que um detalhe desses muda completamente o panorama. Hoje o Botafogo, corretamente e justamente, está sendo enaltecido e tem que ser. Mas acho que o Vargas não deve ter dormido essa noite e deve estar sem dormir até agora. Mas aí que vai a qualidade do jogador. Exatamente. Vai a São qualidade do letais. jogador. É eficiência. Naquele lance São ali, letais. essas duas bolas aí, o Luiz Henrique, no mínimo de dois lances daquele, ele fazia um. A primeira que sobrou para ele, coloca na tela, Chile, ó. E já comenta aí, Paulo. A primeira que sobrou, porque o Botafogo teria poucas oportunidades. A primeira que sobrou, ele foi na rede. Fala do lance, Paulo. Então, cara, é um jogador oportunista. Você vê que ele bate de peito de pé. É uma bola difícil, chega... Mas é um jogador que sabe bater na bola, é um jogador decisivo. Ainda mais ali naquele poucos metros que tem ali da pequena área. E a gente sabe, né? O Luiz Henrique, pra mim, hoje é um dos melhores jogadores no Brasil. O melhor do Brasil? Hoje Não, para mim não é melhor. Para mim o Gerson do Flamengo é melhor que ele como jogador completo. Eu, O jogador pra mim, de ataque é o Luiz Henrique. O Não, Luiz mas Henrique, pra ele mim, é o como melhor. artilheiro, ele Ah, como não. jogador de Tudo bem. área, ele é o melhor. Você pode falar que ele é o melhor atacante do Brasil, mas jogador de bola hoje para mim é o Gerson. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava pensando aqui, o Atlético Mineiro, na verdade, é um time envelhecido, né? Um time envelhecido. Tanto que muitos jogadores devem sair, né? O melhor jogador deles foi o Mariano. Fez um belo segundo tempo, hein? Fez, mas tem quase 40 anos, Mariano. Vai se aposentar agora. Vai se aposentar agora. Quer dizer, é um time que, mesmo com o Hulk também tem 30 e poucos anos. 37 anos. É um time Mas joga que... ainda, hein? Não, joga muito, mas só que já está meio coroa. Já está na hora de parar. Muito abaixo também daquilo que nós esperávamos durante a lógico. temporada. Porque Paulinho muito começa a abaixo. temporada, todo mundo dava Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E nós não conseguimos ver o Atlético Mineiro hoje no Campeonato Brasileiro, muito abaixo daquilo que todo torcedor E esperava. o Galo vinha, né, Miller? Há 11 jogos sem nenhuma vitória. O Galo, sabe o que acontece? Quando o individual não aparece numa decisão, o time sofre, né? O Atlético depende muito, né, da individualidade do Hulk, do Scarpa e do Paulinho. E esses jogadores na decisão de ontem não apareceram. O Hulk não jogou mal demais. Então, acho que quando o mestre Tele Santana sempre dizia assim, olha, esquece o árbitro, joga a bola. Esquece, se ele der amarelo, vermelho, se ele der uma falta que não existiu, levanta e parte para outra jogada. O Hulk estava mais preocupado em falar com o árbitro do que falar com a bola. Quer dizer, então, Ele quer apitar o jogo. né? exatamente, não precisa, desnecessário. Diferente do time do Botafogo. O time do Botafogo jogou bola, quer dizer, defendeu o resultado? Defendeu. Mas resolveu a partida no primeiro tempo. E eu quero ver como é que vai ser agora
a briga polarizada entre Palmeiras e Botafogo, que é o assunto que a gente entra na sequência. Antes da gente se aprofundar um pouco mais em Palmeiras e Botafogo, porque tem comemoração acontecendo, comemoração justa por parte dos jogadores do Botafogo, mas já tem rodada no meio de semana e Palmeiras e Botafogo são as duas únicas equipes que brigam pelo título. Você tem o lance que o Atlético, muita gente, ou algumas pessoas reclamaram, pênalti em cima do Daverson, Chile. Tem esse lance pra gente aí? Vamos colocar, vamos rodar aí pra gente poder avaliar com a nossa bancada? Foi pênalti, não foi pênalti? O Daverson já tem aquele histórico do seu jogador que acaba caindo. Ô, Andrezinho, pênalti, o árbitro foi bem, qual é a sua avaliação? Vamos ver por outro ângulo aí, ó. Quando eu vi o replay, vi o lance, depois eu vi o replay, eu não achei pênalti. Eu vi vários ex-árbitros falando que foi pênalti, né? Inclusive, assim, ex-árbitros que FIFA, né? Faz os nomes. Vamos... Paulo César falou que foi pênalti. Paulo César, pênalti. Quem mais? A Nadine Bastos também falou que foi pênalti. Então, assim, vou ficar com a palavra dos especialistas. Como eu não achei um pênalti claríssimo como foi o do Luiz Henrique, eu acho que o árbitro pelo menos tinha que ter ido ao VAR. Não custava nada. É que aí o VAR tem que chamar o árbitro, né? Aí então poderia foi ter mais chamado. falha do VAR do que Então, acho que talvez a única coisa... Mas você sabe, André, o que mais me impressiona é que se fosse fora da área, ele dava falta. Pra você foi, Paulo? Pra você foi pênalti? Pênalti. Foi pênalti. E já tinha sido o pênalti do Botafogo. Não tinha? Até o jogador do Botafogo ficou parado, achando que o árbitro ia apitar o pênalti. Será que o histórico do Daverson também não pega? Essa é a questão que eu ia levantar. Isso sim. Essa é a questão. Então, pro Paulo, pênalti. Pro André, no primeiro momento, não pênalti, né? Não, mas agora, vendo agora, André, mas pênalti? vendo agora pênalti, sim. Alex Miller? Então, esse vendo agora é pênalti, o VAR tem toda a possibilidade de ver também e falar, ô juizão, vem cá porque eu acho que pode ter sido um pênalti, mas dá uma analisada aqui, o VAR não chamou. Chamou pro Luiz Henrique, mas não chamou pro Daverson. Eu tô com o Hernan, acho que muito pelo histórico do Daverson, sem dúvida, né, acaba influenciando, porque é tudo ali questão de minutos e tal. Chico, pra você, pênalti? Se fosse outro jogador, o juiz tinha dado pênalti. Não deu pro histórico do Daverson mesmo. Né? Porque ele é artista, ele se atira no chão. O que é errado, né, Chico? Porque mesmo ele sendo um pateta, devia... Não, pera, desculpa o meu raciocínio. O senhor tá invadindo o raciocínio. Desculpe, Chico. Me empolguei. É que eu estava concordando tanto com você. Tá parecendo o Avalone. Meu Deus! Na época do Avalone, não deixava ninguém falar. O que eu quero dizer é o seguinte, foi pênalti e prejudicou o Atlético. O Avalone tem a palavra depois do Miller. O Avalone foi citado, ele tem a palavra. Ô, Miller, pra você, foi pênalti, não foi pênalti? Quando o jogador não toca a bola, ele só tocou no Daverson, né? É claro que no Brasil, o VAR ia dar pênalti automático. Agora, o VAR sul-americano, o juiz sul-americano, sabe que eles deixam a bola correr, o jogo correr. Eles não dão qualquer pênalti assim, não. Por isso que não deu pênalti. Se fosse no Brasil, certamente seria pênalti. Marina Buffon, pra você, pênalti ou não? Eu também, no momento ali do lance, achei que não tinha sido, mas agora olhando diversas vezes, e também com opiniões de especialistas da mesa aqui, até daria. Acho que o erro realmente foi o VAR não ter chamado para pro árbitro realmente olhar uma segunda, terceira vez, enfim. E o Marlon até se entrega, né? Ele levanta a mãozinha assim. Não é comigo. Não é comigo. Aquela reação espontânea. Democraticamente, como é a nossa bancada, o nosso mesa, Avalone foi citado. Avalone venceu o melhor e você foi citado. Boa noite, Avalone. Muito obrigado por ser sempre citado. Afinal de contas, fizemos história juntos, Chicos. É verdade. É verdade. Mas eu sempre no comando, né? Chicos, é o seguinte. Aqui tem comando, Chicos. Ou não é assim? Pois não. Aqui tem comando. Fala, Valone. Garrafa! Muito bem, apresentador, hein? Muito obrigado. Parabéns, exclamação. Botafogo mereceu. Agora, quanto a esse lance, se fosse em 2018, 19, até... Pênalti! Como foi esse ano com outra camisa, preta e branca? Então não foi nada. Tá certo. Segue o jogo, reticências. Então tá aí o nosso Roberto Avalone com Muchas gracias. He visto el partido, un ambiente fantástico, me ha encantado. El primer minuto del partido increíble, con esta patada increíble. Después la actitud, el compromiso del equipo ha sido extraordinario. Ha jugado un partido fantástico. Estoy muy feliz por Alain, que ha ganado la Copa Libertadores, también por Botafogo, que es un equipo histórico del fútbol brasileño y que ha sido capaz de ganar por primera vez la Libertadores. Entonces estamos encantados. Sí, pasa. Ellos tienen que pelear otros partidos para llegar
a la final del Mundial contra nosotros. Pero enhorabuena a todos porque ha sido un gran éxito para ellos, sobre todo quedarse todo el partido con 10. Han hecho un esfuerzo extraordinario. Mesmo. Vamos por intervalo na TV? A gente volta já. O Danilo, e esse jogo contra o Cruzeiro é fundamental na briga pelo título, né, do Campeonato Brasileiro, para seguir com chances de encostar ou passar o Botafogo, né? Tem que torcer contra o Botafogo, mas também tem que fazer aí o papel dele, o Palmeiras. Na minha opinião, Diego, o campeonato ele vai ser definido nessa quarta-feira. Não tem chance de o jogo, mesmo que o Palmeiras e o Botafogo vençam seus jogos e que matematicamente a gente tem uma chance de o Palmeiras ultrapassar o Botafogo na última rodada, eu não consigo ver o Botafogo perdendo para o São Paulo na última rodada, que é esse jogo marcado. Então, para mim, define na quarta-feira. E aí, para o campeonato continuar aberto, o que precisa, né? O Palmeiras vencer, na verdade, para o campeonato ter o Palmeiras de novo na ponta, o Palmeiras precisa vencer e o Botafogo perder do Internacional. Não adianta empatar, o Botafogo tem que perder do Internacional. E aí a gente teria um empate nos pontos, os dois com 73 pontos, mas o Palmeiras na frente pelo confronto, pelo número de vitórias, no critério de desempate. Então essa quarta-feira, para mim, define o campeonato. Então o Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro e ainda torcer para o Botafogo perder. Para aí sim, na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Fluminense e aí, se vencer, o Palmeiras conseguiria ser o tricampeão consecutivo. Eu acho que é muito difícil, eu vejo o Botafogo com favoritismo, até porque joga pelo empate lá no Beira-Rio contra o Internacional. Internacional que já foi derrotado pelo Flamengo neste final de semana e não tem mais chance de título. Se o Inter tivesse vencido o Flamengo no Maracanã no domingo, o Inter entrava em campo com a chance de ser campeão. Aí eu acho que o jogo seria mais difícil para o Botafogo. Mas dessa maneira, do jeito que se desenhou, tem tudo para o Botafogo conseguir esse grande feito de ser campeão brasileiro e da Libertadores, viu, Diego? Verdade, tudo ali pertinho. Vamos lembrar que os dois jogos acontecem no mesmo horário, nessa quarta-feira, mais conhecida como amanhã, às 9h30 da noite. Estamos de volta com todo o nosso público, aproveitamos para ver a classificação do Campeonato Brasileiro. Temos aí a tela com a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo 73, Palmeiras tem 70 para esse jogo. A gente falava aqui, né, contra o Cruzeiro. Ô Rodrigo, importante vencer, né? Tem que vencer o Palmeiras e aí ver o que acontece. Eu concordo ali com o Danilo. Essa é a rodada decisiva, porque na rodada final ali, o jogo do Botafogo jogando em casa contra o São Paulo no Newton Santos é muito difícil. Aí o São Paulo já meio desmotivado, já está com a sua situação definida, vai para Libertadores, mas também não briga por mais nada. Então é difícil acreditar que o São Paulo, que não conseguiu impor tanta dificuldade, apesar do empate, durante a Libertadores jogando no Newton Santos, que vai tirar do Botafogo o título. Sempre pode acontecer, né? Mas eu acho que o Inter, que é um time que estava, antes dessa derrota para o Flamengo, invicto durante 16 jogos, embora ainda não dispute mais o Brasileiro, é um time ainda muito forte, jogando no Beira-Rio, que tem aí uma oportunidade, se ganhar, abre essa janela para o Palmeiras. E lembrando, né, o Palmeiras vai ter ganhado com o Cruzeiro, né? Não é só que são duas circunstâncias, o Botafogo perder do Inter e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro. E aí, se o Palmeiras eventualmente chegar na rodada final tendo essa vantagem, aí sim ele passa a ter o favoritismo, né? Mas concordo com o Danilo que o cenário mais provável é o título do Botafogo. E, Diego, tem uma outra questão curiosa, que além dessa questão do desempenho, que o São Paulo não briga por mais nada, tem a rivalidade, né? Então você imagina chegar na última rodada, o São Paulo tendo que vencer o Botafogo, como ficaria a torcida do São Paulo, sabendo que o São Paulo entregou de bandeja o título para o Palmeiras. Isso é uma discussão que, desde que o Brasileirão virou pontos corridos, ela acontece de tempos em tempos, porque chega num momento que algum time já não tem mais interesse mais no campeonato, já tem a sua posição estabelecida, ele passa a influenciar o resultado dos outros. Nesse caso, a gente poderia ver o São Paulo, que é um dos grandes rivais do Palmeiras, entregar o título de bandeja para o Palmeiras. Então, também por isso, eu não acredito, acho até que tem uma chance de, na quinta-feira,
o Casares, que é o presidente do São Paulo, o Zubeldia, o treinador, eles decretarem férias e o São Paulo entrar com o time sub-20, time reserva. Mas é uma porque discussão eu não consigo ver. lamentável, né? Ah, sim, é uma discussão. Assim como está acontecendo também com o Flamengo e Criciúma, porque pode influenciar Exato. no rebaixamento do Fluminense. É lamentável que sequer as torcidas cogitem de ficar torcendo contra seus times por causa de rivalidade, né? Coisa que já deveria ter sido ultrapassada no futebol brasileiro. Né? Exatamente, essa rivalidade aí e um comportamento antiético, né? Porque o esporte não é para ser pensado assim, mas enfim, é a cabeça do torcedor, é um negócio esquisito às vezes. E, ó, pessoal, vamos ver de novo